Muito bom! Yeah! Estamos de volta com mais um Aliança de Fé. Essa é minha linda esposa Yara. E esse é o meu fofucho Kleber. Apesar de ser uma alegria estar sempre com vocês aqui, esse tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito delicado, é um tema muito sofrível, muito triste. E nós vamos falar hoje sobre a decisão do casal em fazer um aborto, né? Tirar uma vida, uma criança. Nós gostaríamos de conversar com vocês biblicamente sobre isso, porque é um assunto muito delicado, nós sabemos, mas o que a Bíblia diz sobre essa questão que é tratado hoje com tanta banalidade, às vezes, né? É um assunto muito grave. Esse tipo de caso está ficando cada vez mais normal nos nossos dias. Será que uma vida deve ser tratada dessa forma? Se isso fosse sequer citado há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, seria até uma insanidade falar em você abortar uma criança. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá, né? É um assunto que nós não gostamos de falar, por ser delicado, mas precisamos. Então, solta a vinheta! Maravilha! Minha esposa ama isso. Estamos na era do tudo pode e também do individualismo extremo. Sim, meu corpo, minhas regras. Cada um no seu quadrado, lado a lado. Quem sabe da minha vida sou eu, né, você? Infelizmente, no meio feminista, nós temos ouvido muito essas frases. Aliás, se você não assistiu o nosso vídeo falando sobre o feminismo, eu vou deixar aqui no card embaixo para vocês assistirem, vale muito a pena. Entra aí no nosso canal se você não assistiu. Com relação ao aborto, então nós temos um problema diante da palavra de Deus. Ali está mais uma vida. Será que eu tenho o direito de decidir sobre a morte dela? Principalmente uma vida que não pediu para vir ao mundo, independente dos seus planos, dos seus desejos ou de qual tenha sido a origem desse bebê estar aí. Vou refazer a pergunta de uma forma mais simples. Será que eu tenho o direito, eu que sou uma vida, será que eu tenho o direito de decidir sobre outra vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder antes de tomar uma decisão como essa. Primeiro, então, o ponto que nós vamos abordar é justamente esse. Estamos falando de uma vida. Estamos falando de um ser humano que na sua concepção, na junção do espermatozoide com o óvulo da mulher, ele vai se tornar um embrião que vai se tornar uma criança. E isso em muito pouco tempo. Será que nós temos, então, o direito de abortar, de tirar essa vida que já está sendo concebida? Essa primeira parte aqui do vídeo, eu quero somente ler alguns versículos bíblicos que, de repente, você não conheça ou que você não escute com muita frequência, ou se você escuta porque alguns deles fazem parte até de músicas, de cânticos que nós cantamos, você vai atentar para a letra e para a gravidade do que está sendo falado aqui. Primeiro, vou pedir para minha esposa ler o Salmo 139, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tu me criaste no íntimo do meu ser. Deus conhecia a gente desde o íntimo, no ventre da minha mãe. Agora o versículo 15 e o versículo 16, do mesmo capítulo. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Olha. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. No modo embrionário, algumas versões, Deus já nos conhecia. Nós já estávamos sendo formados da forma maravilhosa que nós somos, o poder da vida sendo gerado aí no útero da mulher. Deus já nos conhecia, Deus já sabia, Deus já estava colocando a sua mão ali. E o último versículo, esse daqui não é tão comum, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Claro que Deus está falando de Jeremias,
Mas Jeremias é uma criança que nasceu que poderia ter sido abortada também. E a gente vê aqui claramente que antes de formá-lo, então nós estamos falando agora não somente do estado embrionário, mas do estado anterior a esse, da inexistência. Antes de formá-lo no ventre, eu já tinha te escolhido. Ora, se Deus já tinha escolhido aquela criança para nascer, que direito nós temos de matá-la? De tirar aquela vida, ainda que você entenda que o modo embrionário não seja vida, coisa que cientificamente já foi provado que é vida, sim. Mas ainda que você entenda que não, que direito nós temos de tirar algo que foi Deus que escolheu para nascer? Você percebe como é muito delicado? Como não é somente meu corpo, minhas regras, como não é somente, eu decido o que eu preciso fazer porque a vida é minha, ou casal, nós decidimos, não se meta nisso. Você percebe, queridos, como isso é muito forte? Agora vamos partir então direto para os atos, das possibilidades de onde o aborto pode acontecer dentro da concepção do mundo. Porque nós já lemos aqui, eu nem dei tanta explicação, porque como pastor eu poderia falar muita coisa, mas eu queria que a palavra de Deus, a Bíblia por si só falasse. E para mim isso já ficou muito claro. Mas eu quero trazer os pontos no qual a própria lei, às vezes, ou a palavra das mulheres ou dos casais no mundo fazem com que isso se torne algo legal, algo que se possa fazer. Não importa a concepção, independente da origem, será que esses atos aqui justificam você tirar o bebê? Primeira coisa, uma coisa que acontece bastante no casal, erro na tabelinha. A mulher ela faz aquele cálculo, né, dos dias do mês, e aí acontece um erro ali e ela engravidou. Será que esse erro na tabelinha dá o direito de você abortar o bebê? Olha, é um erro humano, um erro seu. E a gente já ouviu isso, queridos, né? A gente sabe que tem mulheres que fazem. As clínicas clandestinas de aborto, elas existem a rodo. Infelizmente, mulheres morrem nessas clínicas porque vão lá abortar por esses assuntos que a gente vai trazer aqui. Uma outra coisa também que acontece, naquele rally rola, naquele fogo lá que a pessoa teve e não usou o preservativo. E aí aconteceu. Esquecemos, tava um fogo, uma coisa lá, a gente não tinha na hora, não quis colocar isso, aquilo, e aí não colocou. E aí passou o período, viu que o ciclo menstrual não aconteceu, quando foi fazer o teste de gravidez, aquele velho teste barato lá de farmácia, deu positivo que você está grávida. E aí você fala, nossa, isso vai mudar todos os meus planos, não estava preparada, não estava planejando acontecer isso. Isso vai dar o direito de você abortar? Só pelo erro seu de não ter usado o preservativo? Uma outra possibilidade, defeito nos remédios. Tanto de você esquecer de tomar o remédio nos períodos certos, ou do remédio falhar, pode acontecer também. Nem o remédio é 100% de chance de você impedir, né, a concepção. Então, se o remédio falhar, você tem o direito de você engravidar. Você tem o direito de abortar a criança? Será que isso te dá o direito? Por um problema seu? Casos mais graves agora, estupro. É uma coisa, queridos, é uma coisa muito delicada. Ninguém está banalizando isso. É uma coisa horrível que nem deveria acontecer. Triste é a moça que sofre esse tipo de estupro, que sofre esse tipo de agressão física, moral, que realmente é algo muito triste. Ninguém está falando que isso é bom ou que isso seja banal. É bom deixar isso bem claro, né, para que esse vídeo não seja distorcido. Porém, ainda que a menina, a moça, a mulher, a senhora que seja estuprada, ainda que ela engravide e ela não tenha condições de cuidar, existem formas de você não matar a criança por causa disso. Apesar da mulher que sofreu esse abuso não ter culpa, a criança também não tem. E quando ela já está se formando ali, ela já é uma criança. Já é um ser vivo. Aliás, já é uma criança. Quando você olha, a gente tem hoje, né, técnicas modernas, né, de ultrassom. Você olha ali o formato da cabecinha, já começa a mexer os braços. É incrível, com algumas semanas. Aí a criança, ela é tirada de uma forma abrupta. Eu não recomendo ninguém ver, mas se você quiser, no YouTube tem eu não sei como é que eles filmaram um aborto dentro da barriga da mulher, acho que foi com ultrassom, né? Eles enfiam uma mangueira lá e suga a criança. É uma coisa horrorosa. Assim que é tão ruim quanto você ver alguém morrer na sua frente, porque é a mesma coisa. Então, será que não dá para ter outra solução nesse caso? É uma menina de 13 anos que foi estuprada, ela não tem condição de ter filho, não tem família para ajudar. Tudo bem. Então você tem o bebê, dá o suporte para essa criança para ela ter o bebê e depois coloca para adoção. É melhor do que matar a criança. Então você pode arrumar soluções
para isso, você pode acolher essa menina, essa mulher e ajudar nesse ponto, do que tirar uma vida, como nós falamos aqui no começo dos versículos bíblicos, até onde nós temos o direito de tirar uma vida, seja ela uma vida inicial, ou seja ela uma vida já aqui no nosso meio. Então, nós precisamos tomar cuidado, sabe? É uma coisa horrorosa, mas é uma coisa que acontece. E um último caso, dentre tantos que podem acontecer, é a criança ela ser diagnosticada ainda na barriga da mãe com defeito genético, com vai ser uma parte do cérebro, se é algum órgão, e alguns trechos de lei nossa permite o aborto. Mas será que nós, mesmo assim, temos o direito de abortar? Nós acabamos de ler que Deus conhecia aquela criança antes dela ser formada. Se ela está nascendo daquele jeito, Deus tem um propósito para isso. Quando Jesus vai curar o deficiente visual, ele fala isso. Quando ele é perguntado por que esse homem que foi curado, ele nasceu dessa forma, e Jesus fala para que se manifestasse a glória de Deus. Será que Deus não tem um propósito naquela vida daquele bebê? Ah, mas os pais vão sofrer. A gente sabe disso. A gente sabe. Merece todo apoio, todo cuidado. Mas tirar a vida da criança é a solução? É essa a questão. A gente não está falando da origem, Isso. como foi falado. Algumas origens para o mundo são plausíveis, como foi falado do estupro e tal. A mãe sofre, a mãe sofre, o bebê, tudo. Mas para tudo há uma solução, quando a gente busca a solução certa em Deus. E a questão aqui é a vida. E nós temos a origem que foi falado, né? Não foi no rally roll os dois consentiram, os dois gostaram, né? Não foi estupro, foi nada, né? Seja aquela numa balada, num encontro que tem por aí, o pessoal se paquerou, se gostou, nem conhecia direito ao outro, mas na hora do rally roll quiseram e fizeram tudo com irresponsabilidade. Aí acontece isso, ou então da mulher engravidar, aí mal conheci o cara. Ou a gente está se conhecendo agora, então ele já falou que não quer filhos, eu quero, ele não. E aí a mulher, para não se sentir sozinha, de não correr o risco de ser abandonada por ele, ou de não entristecê-lo porque ele falou que não queria ter filho, que ele já tem filho do outro relacionamento. Aí ela, para não se sentir sozinha ou abandonada, toma uma decisão dessa. Então a gente tem que ver, né? A gente está falando da vida, que não pediu para nascer e não tem culpa da sua irresponsabilidade. Acredito que nesses casos, como de gabinete, eu aconselho, se houve algum tipo de esqueceu a camisinha, não tomou remédio, de maneira nenhuma é motivo para abortar. Assuma a responsabilidade agora e crie aquilo que você se propôs a fazer, porque ninguém faz isso por ser bobo, né? E nos casos de estupro, de defeitos genéticos, alguma coisa assim, biblicamente nós entendemos também que não se deve tirar aquela criança, que deve se conceber da forma que veio e se procurar uma solução para que a mãe seja assistida, para que a família seja assistida. Assim como quando aparece muito na televisão uma mãe que tem 5 filhos gêmeos, né? E ninguém nunca pensou em matar 5 crianças, mas todo mundo ajuda aquele casal a criar as crianças. Porque realmente vai ter uma grande dificuldade. O pai não vai conseguir trabalhar, a mãe também não. Nossa. Então todo mundo ajuda. Por que nesses casos, que também são drásticos, só que no lado ruim, por que ninguém pode se juntar e ajudar também, o governo dá assistência que tem que dar? Enfim, nós estamos aqui para cobrar isso do governo também. Então, eu acho que das possibilidades que se tem para se pensar em abortar, biblicamente, até humanamente falando, nós não vemos que há possibilidade para isso, tá? Mas até a lei permite em alguns casos, cada um faz aquilo que achar que tem que fazer, mas não esqueça de uma coisa, todos nós iremos responder para Deus. Cuidado com a ira de Deus. É com isso que nós queremos terminar. Se tem uma coisa que nós devemos temer, é o nosso Deus irado. Eu quero que minha esposa leia Êxodo capítulo 23, versículo 7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Deus falando. Deus dando a instrução para o seu povo dentro da lei, falando para eles, cuidado com o que vocês fazem, com aquilo que vocês julgam, com aquilo que vocês condenam. Porque eu não vou perdoar, eu não vou absolver aquele que tirar a vida do inocente ou de um justo. E a criança é inocente e também ela é justificada por Deus. Então, cuidado, amados, a ira de Deus, se tem uma coisa que nós devemos temer, é a ira de Deus. Outro texto, Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas.
A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. O princípio desse versículo ele é tirado daquilo que nós chamamos da lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Deus ele está sendo muito específico aqui, falando que nós não temos o direito de ter o sangue na mão de ninguém, nem de homem nem de animal. Então olha como é grave. Não, mas é porque foi estuprada, mas não é para ter, porque Deus ele vai requerir das nossas mãos tudo que nós fazemos. E outra coisa, o ser humano, aquele embrião, aquela criancinha, aquele bebê que está sendo abortado, ele foi criado à imagem de Deus também. E você está escolhendo, ou você, ou o casal, ou a lei está escolhendo que você aborte. Né? Isso é muito triste, muito grave. Todos nós iremos responder diante de Deus. Amados, é um assunto delicado, a gente sabe, mas a gente não poderia deixar de fazer um vídeo, nem de nos posicionarmos, porque a Bíblia se posiciona com relação a isso, e nós cremos na palavra de Deus, cremos na vida, cremos no suporte e na assistência que deve ser dada a essas famílias, a essa mulher, e nós cremos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Como nós já ouvimos diversos testemunhos de crianças que eram rejeitadas, que foram abandonadas pelos pais por uma série de motivos, e depois se tornaram missionários, pastores, homens e mulheres que abençoam vidas, mas que poderiam ter sido tiradas essas vidas lá no princípio. Queremos que não há motivos e que Deus possa te fazer refletir sobre isso, sobre as suas posições. De repente você está assistindo esse vídeo e você estava para tomar uma decisão sobre esse assunto. Que Deus abençoe, que Deus te faça refletir. Se você conhece alguém que está prestes a tomar uma decisão como essa, ou que já tomou, ore por essa pessoa. Traga a palavra de Deus para ela. A decisão é do casal, é da pessoa, mas você pode de alguma forma abençoá-los. Não esquece de deixar aquele like pra gente, comentários à vontade, compartilhar os nossos vídeos. É sempre muito abençoado. Você vai notar aqui na descrição que eu coloquei alguns livros da minha autoria que eu escrevi, um curso também que eu deixei aqui para quem quer escrever livros. Se você se interessar, você pode clicar aqui nos links e entrar lá e adquirir esses livros, são muito legais, vai ser muito abençoado para a vida de vocês, tá bom? Vou pedir para minha esposa orar agora e para nós encerrarmos. Senhor Deus, ó Pai querido, ajude que cada casal, Senhor Deus, que crê na Tua palavra, que é um casal de princípios, possa entender, independente dos seus planos, das suas decisões, de não ter filhos ou de ter um único filho, de quando houver, ó Pai, uma situação dessa, ó Pai, das coisas saírem dos seus planos, que eles possam entender que é a vontade do Senhor, ó Pai, independente da gente, dos nossos descuidos, de tudo aquilo que o Senhor deu inteligência para o homem criar, aprender, para se precaver. Se nós nos descuidamos, ainda assim, quem dá a vida e quem tira é o Senhor. E o Senhor tem algum propósito até quando a gente erra, até quando a gente falha. Então que o casal possa receber com alegria este bebê, seja mesmo fora dos seus planos, mesmo que não seja para agora, era para ser mais tarde, se era para ser mais um e veio dois, ou não era para vir nenhum, se veio conforme a tua vontade. E oramos por aqueles também que passaram situações muito tristes, né, de erros, de tantos outros que foram citados aqui, que o Senhor vem estar cuidando do lado emocional, principalmente da mulher que vai estar carregando esse bebê, que tome a decisão certa conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de vocês, a gente vai, mas a gente sempre volta. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, vídeos todos os dias, hein? Deus abençoe. Um beijo.